meus amigos do site xpromoções.com, mais uma entrevista aqui no nosso projeto Vespasiano 70 anos, 70 histórias. E hoje, tendo a honra de receber o meu companheiro do Rotary, Aurélio Salles. Tudo bem, Aurélio? Tudo bom, Marcos Rogério? É um prazer estar aqui falando com os amigos do site X Promoções, estar aqui com você, não só companheiro de Rotary, mas também companheiro de adolescência. E apesar de eu ser um pouco mais velho, mas nós passamos numa transição bacana, juntamente com seus irmãos, e é sempre bom estar falando sobre Vespasiano. Muito legal. Prepara, porque tem muitas histórias aqui do nosso amigo Aurélio Salles, que chegou em você, que é carioca, Hoje não puxa mais o X não, Nossa, já sofri muito Vespasiano com isso, rapaz. Cheguei aqui em 82. 82. Brasil campeão. Eu conheci o Éder ainda na transição, Isso. Bomba de Vespasiano, eu falava, que é isso, que cidade é essa? Meu pai veio pra cá em 81, começar a montar a Quartzolite, Argamassas e Rebô, e a antiga Servicom Runenberg, que hoje é SH Formas. Então, como eu era o caçula, dezembro de 81 veio ganhei de presente de Natal a notícia que eu iria mudar de Niterói para uma cidade maravilhosa chamada Vespasiano, em Minas Gerais. Pai, meus amigos Fiquei desesperado, 14 anos de idade. Niterói é vida agitada, e eu já tinha uma vida muito agitada, porque como eu havia perdido um irmão acima de mim, eu sou caçula, meus irmãos mais velhos haviam me buscado para me colocar no lugar dele, então eu estava em festa, naquela época hi-fi da vida, e indo para campo de futebol, e eu era atleta competidor da Academia Gleice na época, fazia jiu-jitsu e muito ativo, eu fiquei desesperado. Mas meu pai me convenceu com calma. Vamos, meu filho, vamos lá, Vespasiano. Entrei em Vespasiano em fevereiro de 1982. Sua primeira visão, Aurélio? Chegou nesse primeiro lugar que eu morei, quando eu passei debaixo do túnel, o caminhão parou. Aí eu falei, caramba, morei ali em cima onde era a escola de datilografia de Dona Carminha, em cima do depósito de seu Fabinho Salomão, hoje a oficina que é do irmão do Branco. Morei ali, eram 2 apartamentos grandes na época, meu pai montou um quarto para mim, seja bem-vindo, em inglês, eu fazia inglês na época, aquele negócio todo. Falei, pai, vamos dar uma volta na cidade. A volta durou 3 minutos. Eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero, era Dr. Ari Teixeira e a JK ali, falei, Jesus, meu pai, que é isso? Eu quero ir embora. Eu quero ir embora, não dá, aí isso foi o quê? Os primeiros 3 meses foram mais difíceis. Isso com 14 anos de idade? 14 anos. Aí entrei no Machado de Assis, cheguei no Machado de Assis, foi uma loucura que eu vim com bermuda reggae do Rio de Janeiro, camisa pier e sandália, aquela catina suca. Menino do Rio, Catina suca, aquela que era igual um tamanco e rasgava com velcro assim, os caras olharam e falaram assim, quem que é esse extraterrestre? O X puxando ali, puxando o X, e aí começa aquelas rixas de briga, quem é esse cara, não sei o que. Você tem problema na padaria, assim, comprar pão, dá 2 pães, chega com as técnicas. Tive um problema para comprar mandioca, que eu chegava e pedia aipim, o povo não sabia o que era. Mas meu maior problema foi justamente na escola, e foi na aula de Dona Tânia, minha querida mestra de português. Dona Tânia. A menina chegou para mim e falou assim, arreda para frente. Eu fiquei na minha, arreda para frente. Aí ela falou, Ô Dona Tânia, ele tá mangando de mim, não quer arredar. Eu falei, agora complicou tudo. Arreda pra frente, mangando de mim. Eu falei, parou, aula de português, por favor, vamos traduzir. Aí fui entender que arreda era chegar pra frente, mangando, tá gozando com a cara. Aí fui aos poucos, eles riam de mim por causa do meu X, que tudo meu é. E até hoje, eu vou ao Rio. Quando eu volto chiando, mas aí quando eu chego no Rio, eu chego falando tem, sou, então virou miscelânea, mas
Tá ótimo. Muito legal, recebendo aqui hoje no nosso projeto Vespasiano 70 anos, o jornalista e consultor de marketing Aurélio Salles. Aurélio, com 14 anos em Vespasiano, vamos inventar atividade, né? Você começou a correr atrás de projetos e criou o Rotaract. Como que funcionou esse processo? Em 82, quando eu cheguei aqui, fui me adaptar. Eu tive sorte que, por ser atleta competidor da Academia Gracie de Niterói, eu ganhei uma bolsa de estudos para ficar treinando no Minas Tênis Clube. Eu era, na época, o único aluno bolsista do Minas Tênis. Então eu lembro que eu pegava o São Jorge, chegava na rodoviária e ia aquecendo até a Rua Bahia, ia correndo para treinar. Treinei lá 3 anos de judô e aí comecei a fazer jiu-jitsu também numa academia Gavião, em Belo Horizonte, para eu não perder meu lado de atleta competidor, que eu gostava e gostava muito. Comecei a fazer amizades. Minhas 2 primeiras amizades em Vespasiano foi o Alexandre na rua do colégio, Machado de Assis. O Alexandre Fabiano. E o Tché, o Marcelo. Então, logo depois eu comecei a fazer amizades com pessoas da minha própria sala, que era o Lelé, aí comecei, Eduino. E em 83 conheci o Alexandre, que é o Ale Magalhães, e as amizades foram ampliando, foram aumentando. Quando chegou em 84, junto com a Márcia Alves, com a Ana, com a Sheila, nós fomos para o grupo jovem da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Fizemos durante 3, 4 anos, assim, muita coisa bacana no grupo jovem, fazíamos encontros, fazíamos palestras. Então, assim, nós vivemos uma vida dentro da Igreja Católica, mas com a juventude muito bacana. E com isso eu fui pegando gosto por essa questão de juventude. O Rotary Clube de Vespasiano foi fundado em 85. Em 86 convidaram-nos Varley da Caixa, convidou os jovens para a gente montar o Rotaract. Eu tive o privilégio de ser um dos chamados. Na época eram eu, Franco, João Mussa, Jorge do Caieiras, Ronaldo Bateria, e assim, Nilinho. Que bacana. E fizemos o Rotaract, e o Rotaract assim, explodiu. Porque nós tínhamos muita vontade e colocamos o Jorge como presidente. Ele 5 meses não quis, falou que isso não era para ele, eu assumi e acabei ficando presidente 3 anos. Nós fizemos muitas ações boas e resolvemos criar o que todo mundo fala até hoje, que tem saudade, né? Que é a gincana de Vespasiano. Nossa Senhora, a gincana estava aqui na pauta já. Foi um evento maravilhoso que mobilizava toda a cidade, bairros, né, os jovens, e você com 16 anos, né, já adaptado na cidade, com a parceria do Rotaract, com os seus amigos do Rotaract, você que idealizou junto com os seus amigos. Conta um pouquinho desse momento, né, maravilhoso que foi a gincana. Você gostava? Dava trabalho, mas era... Nossa, tudo dá trabalho, né? Mas eu falo que tudo que eu gosto de fazer dá trabalho, a gente tem vontade de desistir, mas não tem jeito. A gincana, nós queríamos fazer algo diferente que mexesse com a juventude de Vespasiano. E nós conseguimos, na época, foi em 87, Dr. Luiz Issa era o prefeito, porque era um mandato de 6 anos, de 83 a 88. Foi o único mandato de 6 anos. E nós falamos, olha, nós temos que fazer uma gincana, mas nós temos que conseguir grandes prêmios. Como é que nós vamos fazer isso? A juventude reuniu. Nós íamos primeiro fazer uma gincana entre escolas. Ele falou, não, vamos mobilizar a cidade. Parece não, Vespasiano, na época tinha 23 mil pessoas, mas era muita gente. Nós fomos Dr. Luiz,
pedimos ele um prêmio. Ele falou, mas o que vocês pensam de prêmio? E nós falamos, nós queríamos uma televisão colorida, 14 polegadas, tinha acabado de ser lançado na Copa de 83. Eu sei que ele deu pra gente uma televisão. Em primeiro lugar, era uma televisão colorida. Fomos atrás do saudoso também, Chico Bonobô. Todo mundo falando, Chico não vai ajudar, Chico não vai ajudar. Chico deu pra gente, na época, um videocassete, 2 cabeças. Era o que tinha de top. Era o top dos tops. Então, assim, 2 grandes prêmios na época, foi uma loucura. A primeira gincana nós conseguimos mobilizar e arrecadamos, pra você ter uma ideia, 5 toneladas de alimentos. Não você lembra o nome das equipes? Era Estenia, Perdidos e Procurados, Cheia de Charme, A Gata Comeu. E conseguimos 2.000 peças de roupa. A coisa foi evoluindo tanto que a última gincana, em 90, nós conseguimos arrecadar 20 toneladas de alimento, 20.000 quilos de alimentos e 15.000 peças de roupas. A igreja tinha aquele, onde era um galpão ali, um circo operário. Nós lotamos aquele circo operário. Nós demos mantimento para todas as entidades da época de Vespasiano, que era com São José da Lapa, Lagoa Santa e Santa Luzia. Então, assim, foi uma coisa que marcou. Tanto que a gincana ela era feita, ela surgiu na Praça da Matriz. Depois ela teve que ir para o terreno da cooperativa, da antiga cooperativa, onde eram os grandes shows. Eu lembro de um episódio, não tem como, até meu enterro fizeram nessa última gincana. Não aceitaram o resultado, falaram que nós privilegiamos uma equipe. Eu sei que foi uma equipe. Rapaz, parecia aqueles atos políticos. Foi bacana demais, fizeram um caixão e fizeram o meu velório. Aí depois que fizeram o meu velório, galera, acabou. Aí eu falei, gente, não vamos fazer mais 2 anos depois, todo mundo implorando, vamos voltar, vamos fazer uma gincana. Mas aí, Vespasiano, o que acontecia com Vespasiano? Vespasiano ainda era uma cidade dormitório. Então a juventude começou a estudar fora, vai chegando numa idade. Hoje não, hoje os jovens, eles permanecem aqui. Porque as faculdades proliferaram, hoje tem muitos, hoje Vespasiano é um centro de universidades também, mas antigamente não tinha isso. Antigamente você precisava mudar para casa de uma tia, para casa de um primo, para casa de um amigo, de um parente, para você poder realmente correr atrás dos seus sonhos. Então, a juventude da época foi dispersando, foi vindo outra, então foi mudando a realidade e a gente teve que parar com a gincana. Foi um momento marcante para a história da nossa cidade. Como era o nome? Gincana? Gincana do Rotaract Clube. Do Rotaract Clube. Eu esqueci que foi para o lado da cooperativa, realmente. Foi maravilhosa e teve uma disputa que foi até domingo à noite, né? Foi. A coisa o grande resultado era à noite. A coisa era bem disputada. Histórias, né, compartilhadas aí para vocês que estão acompanhando no YouTube, no xpromoções.com News, no Facebook e no site xpromoções.com. Histórias do nosso grande amigo, morador de Vespasiano, já se sente um Vespasianense, né? Não tem como, né? Não tem como não ser, você viu, eu cheguei... Essa história é sempre construída toda aqui. Cheguei em Vespasiano em 82, como eu falei, com 14 anos, tô com 49, faço 50 agora em dezembro. Seu pai chegou a ir embora? Meu pai foi. A empresa falou, vamos embora, vamos voltar pro Rio. E você, qual foi a sua decisão na época? Na verdade, eu estava terminando o 3º ano do ensino médio e resolvi fazer concurso para a VASP. A VASP, o aeroporto tinha acabado de mudar da Pampulha para Confins em 85. Então, em 87 eu fui fazer um concurso público, passei. Meu pai estava voltando para o Rio. Eu falei com ele, não pai, eu vou ficar em Vespasiano. Não, você está louco, você não pode ficar.
você é menor, ele e minha mãe me convencendo. Mas aí, em 83, eu havia conhecido o Alexandre Magalhães, o Ale Magalhães, e surgiu uma amizade de irmandade, tudo, e eu acabei ele fazendo parte da minha família, eu da família dele, e eu fui convidado pelo pai dele e por ele para morar na casa dele. Meu pai ia embora e eu ia para lá. E lá era até mais fácil para eu continuar trabalhando no aeroporto, porque para eu sair daqui, eu saía 3 horas da manhã. 3 horas da manhã eu saía daqui para ir trabalhar, para chegar às 6. Lá eu conseguia, tinha ônibus da rodoviária de Lagoa Santa para lá, a coisa era mais fácil. Mas meu pai foi embora, ficou 2 anos no Rio, acabou, não aguentou, voltou para casa. E eu fiquei. Também, né, comecei em 28 de agosto de 1982, eu comecei a namorar com a Sheila. Então, uma grande parceira. 35 anos de amor, amizade, companheirismo, parceria. E agora em dezembro, 21 de dezembro, a gente faz 27 anos de casado. Então, meus 3 filhos nasceram na maternidade vespasiana, ou seja, o Bruno, o Pedro e o João são vespasianenses de fato. Eu tive o privilégio de receber da vereadora Marta Mansur, em 85, o diploma, tá? Eu fui agraciado... 85. Em 2005. 2005. Fui agraciado como cidadão honorário de Vespasiano. E também minha empresa recebeu o título de empresa cidadã da Câmara de Vespasiano, pelos relevantes serviços prestados pelo Jornal Tribuna aqui. Aurélio, e a sua primeira eleição, que você, né, já trabalhou em várias campanhas, deputado, prefeito, a sua primeira eleição, como que surgiu o convite e você, como que aceitou esse desafio? Eu fui convidado pelo Avis e pelo Carlos para eu assumir a coordenação da campanha do Avis, com 23 anos. 23 anos de idade. Eu topei o desafio, fomos para a rua, foi assim, naquela época a campanha era extensa, 6 meses de campanha de verdade, porque a eleição era em novembro, era 15 de novembro, então começava em junho, muito desgastante, e naquela época você não tinha internet, você não tinha televisão, que Vespasiano nunca teve, você não tinha rádio. Então você tinha que... Era panfletagem, sola de sapato, saliva. Então era caminhar, buscar adeptos, buscar correligionários, conquistar o voto. E eu comecei a me apaixonar por pesquisa, comecei a aplicar umas pesquisas que eu mesmo comecei a inventar, eu mesmo comecei a criar um método de pesquisa e fui me apaixonando por isso, fui sendo respeitado com relação a isso. Eu sei que quando chegou em dezembro de 92, Avis eleito, 5 mil votos de frente na época, ele me fez o convite para assumir a secretaria de governo dele. Eu falei com ele que eu tinha que conversar com a Sheila, porque a Sheila era minha esposa já, nós havíamos casado 21 de dezembro de 91, e que eu não poderia assumir nada sozinho. Então, apesar de ser filha dele, mas conversamos, fomos para o desafio, foi um desafio árduo, mas foi assim, foi a maior experiência da minha vida. Foi aí que eu tive a formação teórica e prática na realidade. Conheci pessoas maravilhosas, conheci consultores assim extraordinários e foi nesse período que nós conseguimos, eu e 2 consultores que eu respeito muito, hoje devem estar com 75 anos cada um, que é o Dr. Rebuzzi e Dr. Rosendo, nós fomos até Brasília convidar para vir a Vespasiano o Pelé, que na época era o ministro dos esportes, e Pelé estava há 10 anos sem pisar em Minas Gerais, nem na cidade dele. Quando nós levamos um projeto que nós montamos e apresentamos para ele, eu tive o privilégio de participar dessa criação desse projeto, Criança Não é Brincadeira, do governo Avis, ele ficou encantado com o projeto e veio a Vespasiano, que foi aquela loucura, multidão, e assim, nós conseguimos Jornal Nacional, conseguimos tudo, e o Pelé fez uma declaração assim, praticamente de amor ao Buião que estava ali.
ao seu Afonso Bandejão, que estava na época, 2 jogadores assim de eras diferentes, mas que ele conhecia, ele teve contato. Então foi muito gratificante. As crianças ficaram apaixonadas, ele foi aquela pessoa assim, apesar de ser o Pelé, além de tudo, ele era ministro de Estado. Aurélio Salles aqui do projeto Vespasiano 70 anos, 70 histórias, né, compartilhando, né, com vocês, né, um pouco da sua trajetória aqui na nossa cidade. Formou em jornalismo, mas tinha um sonho guardado ali, né? De lançar um jornal nas ruas. Tinha. E estava no caminho, né, certo, e de repente conseguiu. A primeira edição tem uma história muito linda, né? E eu acabei esse sonho, a gente vai trocando, né? Isso. Eu deixei ele adormecido, porque quando eu me vi completamente institucionalizado com jornalismo, e eu sabia o que queria, quando eu em 93, eu estava formando, de julho de 92, eu formei em julho de 93, tive o privilégio de ficar 1 ano dentro da Rádio Itatiaia, fazendo minha monografia. Eu fiz a minha monografia, naquela época tinha banca, tudo, eu escrevi uma monografia de 92 páginas sobre a força da Rádio Itatiaia para Minas e para o Brasil. Então eu tive o privilégio de conviver com o Januário Carneiro, com o dono da Rádio Itatiaia, sabe, uma pessoa extraordinária, uma cabeça. Tive o privilégio de conhecer mitos como Oswaldo Faria, sabe, Márcio Dotti, que foi meu professor e era o chefe de jornalismo, o Ablas, o Marco Antônio Bruck, nosso amicíssimo. E eu queria, ali dentro, vivendo rádio, vivendo tudo, mas eu falava para eles, olha, o meu sonho, gente, eu estou defendendo a Itatiaia, eu amo jornalismo, eu queria estar aqui dentro conhecendo todas as editorias, porque eu quero montar o meu jornal. Aí eles falavam, nossa, você tem que vir continuar trabalhando com a gente, você comunica bem. Eu falei, eu preciso montar o meu jornal. E aí tive o convite para ser secretário de governo, eu falei, nossa, agora o que eu faço? Eu sei que formei em julho de 93, meu primeiro ano de governo, que a gente assumiu em janeiro de 93. Quando chegou em 95, dezembro de 95, eu conversei com meu amigo, meu sogro, meu companheiro político, Avisa, a gente trocava muita ideia. Eu falei com ele, olha, não tem jeito, eu quero fazer meu jornal. Ele falou, não, eu acho que está na hora mesmo, o governo está acabando, naquela época não tinha reeleição, não existia nada disso. Eu acho que está na hora mesmo, porque você não pode ficar preso à prefeitura. Isso aqui você tem que levar para você como uma experiência de vida e não como uma dependência de vida. Mesmo, né? E isso foi muito gratificante para mim, porque eu nunca vivi de prefeitura. Eu aprendi a prestar serviço para a área institucional, mas eu tinha isso na minha cabeça. Tanto que quando teve o concurso, eu podia ter feito concurso para a prefeitura e está aí, aposentando. Nunca quis, eu já tinha tido a experiência de concurso na VASP, eu não queria concurso mais na minha vida. Eu queria trabalhar para mim. Eu queria ser dono da minha empresa, dono da minha instituição econômica e eu queria ser dono da minha vida. Essa era a verdade. Eu não nasci para sentar atrás de uma cadeira e ser funcionário. Eu não conseguia isso. Precisava hierarquicamente, mas não era o meu caminho. E aí eu comecei a pensar no jornal, no nome. Fui atrás de amigos meus que faziam layouts, eles criaram para mim alguns layouts. E aí surgiu o nome, Jornal Tribuna das Gerais. Porque eu falei o seguinte, eu preciso de um jornal que ele seja de Vespasiano, mas ele fale para onde ele quiser. Eu não podia pôr o nome de um jornal específico. Então, Vespasiano, não. Eu queria um jornal Tribuna das Gerais. Não era o meu foco. Diferença do jornal do Paulo, que era o foco dele. Mas eu sei que quando chegou em dezembro de 1995, eu chamei o Zé Maria para conversar, nosso amigo Zé Maria Valadares, grande radialista. Esse é fera.
E ele era meu coordenador de jornalismo na época. Eu apresentei o projeto para ele, ele ficou encantado, ele se emociona fácil. Ele falou, nossa, Aurélio, que projeto. Por quê? Porque quando eu apresentei o projeto, ele falou, Aurélio, você está louco? Isso é um projeto de jornal diário. Porque, como vocês veem, o meu jornal nunca deixou de ter as editorias. Eu gosto de falar de esporte, de falar de cidade, de falar de saúde. Esse era o meu projeto. Era um jornal que fosse separado em editorias. Acabei de desenhar meu jornal, falei com ele, agora eu tenho uma meta maior, Zé Maria. Você vai comigo? Ele falou, vou aonde? Falei, vou lá na Rádio Tatiaia. Ele falou, você vai fazer o que na Rádio Tatiaia? Eu vou convidar 3 colunistas. Falei, Aurélio, você tá louco? Fui à Rádio Tatiaia, convidei o Oswaldo Faria para ser meu colunista de esporte, o Márcio Dotti para ser meu editorialista e o Marco Antônio Bruck para falar do esporte local. Pois os 3 de pronto aceitaram. Não, vamos aceitar, não, vamos lá. Primeiro jornal nós lançamos, ele estava pronto para sair na primeira quinzena de março. Quando eu e o Zé Maria fomos com as matérias prontas, aquela época. E antigamente era ali, né, Aurélio? Muito difícil de montar. Arrastar, não, era colado. Nós estávamos lá em Belo Horizonte, minha esposa me liga, a Sheila, e fala assim, ó, bolsa estourou. Era o nascimento do meu segundo filho. Dia 11 de março de 1996. Eu corri para Vespasiano, adiei o projeto de novo, meu filho nasceu, graças a Deus, tudo certo. Eu sei que quando chegou 10 dias depois, final de março, nós conseguimos colocar o jornal na rua. Mas o jornal todo pronto, vem a tragédia, morte dos Mamonas Assassinas. Nossa. Eu e Zé Maria falamos assim, essa capa tem que mudar. Conseguimos ligar para um amigo nosso do Jornal do Brasil, que foi meu professor. Ele me doou a foto, tá? Que antigamente era complicado. Era né? complicado. Tinha aquela internet com alta velocidade. Dá a foto aqui. Não tinha nem máquina digital, não, rapaz. Não tinha máquina digital. Olivetti. Aí nós conseguimos, na época, Olivetti, fazer o jornal, a máquina Olivetti. E também tinha o XTzinho, que era aquele primeiro computador que ele não tinha memória, ele tinha uma vaga lembrança. Né? 486 megabytes. E nós trabalhávamos com disquete 516, aquele disquetão. Meu Deus. Conseguiram a foto. Conseguimos a foto, mudamos a capa e saiu o primeiro jornal com a matéria dos Mamonas, Oswaldo Faria, Márcio Dotti, Marco Antônio Bruck, Zé Maria Valadares, Aurélio, ou seja, fizemos uma equipe bacana e lançamos a primeira edição do jornal Tribuna, que já nasceu quinzenal na época. E foi assim, foi emocionante para você. Foi muito. Você tem essa primeira edição guardada, tá num quadro lá na... Você lembra o diploma eu não pus na parede não, mas o primeiro jornal eu pus. Você lembra quando você foi muito emocionante. Quantos tiragens? Foram... Na época, 5.000 exemplares, era jornal demais. A gente não sabia como carregar, porque eu tinha um Uno, tinha que dar 2 viagens. Vou lá buscar. Tinha que dar 2 viagens. Mas foi muito emocionante. Ele preto e branco, né? Na época não existia jornal colorido. Consegue lembrar para quem que você entregou assim? Rapaz, quando nós chegamos em Vespasiano, o primeiro lugar que eu fiz questão de distribuir foi na prefeitura. Abri dentro da prefeitura, distribuí pro pessoal, aí começou a aparecer o jornal de Tribuna das Gerais. E que teve uma trajetória aí, foi passando para 2 cores, para 3 cores, foi o primeiro jornal que usou 2 cores, o primeiro que usou 3 cores, o primeiro policromia, aí nós passamos o primeiro para standard, depois voltamos ele para tabloide americano, mas foi assim, e é uma paixão. A gente sabe que jornal... É o seu 4º filho, né? Bom. A gente sabe que jornal é uma coisa que o pessoal está deixando aos poucos de ler, igual as revistas, mas é interessante que a pessoa ainda gosta de pegar e abrir, ler a matéria e guardar, e eu tenho esse orgulho de não ver o Tribuna jogado na rua. Ele realmente, o pessoal guarda, e a gente pode pôr uma noticiazinha lá que todo mundo sabe que saiu. Você é nosso, além da gente ser companheiro de roda, você é meu colunista no jornal, você sabe disso. Você conta suas histórias lá, todo mundo liga para você, manda. Você para na rua, é um susto, porque é interessante, né?
As pessoas gostam de ler o Tribuna, das Gerais. Quantos anos de jornal? São 23 anos. 23 anos e de história, né, com o Vespasiano. Você praticamente, né, cresceu junto com o Vespasiano. Eu penso em lançar um projeto meu, lançar um livro de editoriais meu. Então eu quero lançar. Legal. Porque eu acho que é uma história de Vespasiano. Eu tenho um acervo fotográfico que eu também estou projetando para fazer uma exposição de fotografia, porque eu devo ter umas 10 mil fotos de 85 até agora, toda a história de Vespasiano. Nossa, velho. Eu tenho muita foto de papel. Nossa, faça essa exposição, que vai ser um sucesso. Aurélio Salles aqui no nosso projeto. Eu estou perguntando a todos os convidados. Aurélio, o meu amigo Medren, grande artista, músico Medren, está construindo uma cápsula, né, que eu batizei de Cápsula do Tempo X Promoções. Vamos enterrar essa cápsula aqui perto da rádio, vou fazer um evento, né, no dia, e estou perguntando aos convidados, para você também fazer essa pergunta agora, o que você deixaria nessa cápsula que será aberta só em 2088, daqui a 70 anos? Daqui a 70 anos? Só sua netinha, né, vai estar aqui. Só. Você que é vovô agora, está apaixonado. Só a minha netinha Alice, de foto 4 meses, que vai estar aqui, e outros netos que com certeza virão. Mas é um presente, né, Aurélio? Nossa Senhora. Para a cápsula. Meu filho caçula pode estar com 88 anos, 87, pode estar aqui me representando. Eu gostaria de deixar duas coisas nessa cápsula. A primeira delas, não poderia deixar de ser o meu quarto filho. É a minha história real de Vespasiano. É a última edição agora do jornal Tribuna das Gerais, e que, por incrível que pareça, também é um paradigma na capa, né? Que é a eleição do Bolsonaro. Então é um presidente de completa mudança aí, de racha realmente no país, de 50% contra, 50% a favor praticamente, mas é uma mudança de paradigma entre direita e esquerda, entre futuro, entre sai corrupção, entra a vontade do brasileiro de querer mudança, ao mesmo tempo medo, o receio de muitos da volta da ditadura, entre aspas, o medo do novo, mas isso é normal. Então, que Deus abençoe ele, que mostre um caminho, porque é aquele chavão verdadeiro. Ele agora é o timoneiro do nosso barco, independente de quem votou ou não. Se afundar, afunda todo mundo. Nos resta torcer. Nós temos que torcer. Né? Então, eu vou passar em suas mãos. Olha que bacana, gente. Vai para a cápsula. Vai para a cápsula. E daqui a 70 anos, hein? Eu gostaria também que na cápsula ficasse um exemplo que eu tive dos meus pais, da minha família, que passo para os meus filhos, que é a raiz familiar. E eu estou querendo deixar dentro da cápsula a letra da música Utopia, do Padre Zezinho, que foi gravada em 1975, mas é muito real hoje. Muito forte. Que o final dela diz, né? Se os pais amassem, o divórcio não viria, eu chamo isso de utopia, eu a isso chamo paz. Há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria, eu chamo isso de utopia, eu a isso chamo paz. Eu deixei uma mensagem aqui. Essa música é linda. A mensagem final é que o futuro bem próximo, porque 70 anos está bem próximo, né? Venha com a cura de doenças graves como o câncer, a erradicação da poliomielite, que nós rotarianos batalhamos por isso, e que a ascensão da tecnologia seja para melhorar o relacionamento humano e não para destruí-lo. Os seres humanos estão conversando pouco, olhando um no olho do outro. Isso é muito triste. Uma mensagem para as novas gerações, uma música linda, né, do Padre Zezinho, Utopia, e essa mensagem aqui do nosso grande Aurélio Henrique Salles, né, o convidado da vez do nosso projeto Vespasiano, 70 anos, 70 histórias. Aurélio, muito obrigado, parceiro. Você é um grande amigo, está aí sempre, né, apoiando os meus eventos, meus projetos, minhas ideias. Vamos lá, o que você está de novo aí? Aurélio, estou precisando disso. Você está sempre, né,
ajudando, apoiando com o seu jornal. Né? Marcos, vamos lá, vem aqui na assessoria. Muito obrigado mesmo pela sua... Eu te agradeço. Por aceitar esse convite. É muito bom. Nós da Prefeitura, você viu, estamos fazendo um projeto também maravilhoso. Maravilhoso lá, entrevistando as pessoas, contando, mostrando para Vespasiano. É isso que nós estamos falando. A juventude precisa saber o que a história de Vespasiano traz com ela. Né? Então isso é muito importante. Essa situação é muito gratificante. E falando em juventude, eu não poderia deixar de terminar aqui falando que a juventude hoje sabe muito fácil o que é balada, mas nós lá em 97 criamos uma grande festa para Vespasiano, que era a Noite dos Sinais. Né? A juventude da época ficava louco esperando uma vez por ano um evento que era a Noite dos Sinais, que era uma festa que mobilizava toda a cidade, toda a juventude da região. E no mesmo ano, hoje, esse ano também, faz 22 anos, nós criamos os melhores do ano, premiando e valorizando aquelas pessoas que acreditam no Vespasiano, que estão aí com essa loucura toda, mas não saem, não largam o comércio, que reformam, que passam pela crise, as pessoas que acreditam no próximo e que prestam serviços voluntários, relevantes serviços a comunidades. Então, o Vespasiano não pode deixar morrer isso. E a juventude precisa crescer, respeitando o próximo, respeitando os familiares, respeitando os mais velhos e cultivando as boas sementes que foram plantadas na nossa cidade. Porque aí daqui sim, a 80, 70 anos, nós vamos estar continuando colhendo flores. Muito legal. Valeu, Aurélio. Obrigado pela participação, meu amigo, grande amigo, companheiro do Rotary, Aurélio Salles, do nosso projeto Vespasiano, 70 anos, 70 histórias. Até mais! Aurélio, a Noite dos Sinais, você citou no nosso bate-papo, teve uma edição que foi Machado de Assis. Foi uma loucura. Foi a única que eu não fui, eu estava com o sinal vermelho. Eu nunca vou esquecer. Era bacana. Aurélio, que loucura que foi aquele evento. Olha, como que você conseguiu Machado de Assis? Eu lembro que o seu irmão Marconi estava morrendo de medo. Eu, Marconi, nosso saudoso Vandim, meu parceiraço, Joninha, Cris Rosa, era a equipe que confabulava a Noite dos Sinais. E que a gente abria todos os leques e a gente fazia equipes de vendas, aí vinha Marcelo, vinha todo mundo vendendo. Quem vendesse mais ganhava camisa de coordenação, ganhava camisa para levar alguém, para não sei o quê. E o interessante era o seguinte, que a febre da época era Lex Luthor. E nós fazíamos no local da Ângela, no Alphaville. Só que não ia caber um Alphaville, não dava para colocar dentro dele um Lex Luthor. Como também não daria para pôr no funil. E era o cachê mais alto, né? Porque nós conseguimos fazer um Lex Luthor logo no início dele, no funil, e nós quebramos 4 vidros da frente. Tanta gente, tinham 790 pessoas, com mais os não pagantes, tinha 850 dentro do funil. Não dava. Possível. Nós ficamos desesperados. Fomos conversar com Dona Iris. Nossa Senhora. Convencemos Dona Iris a comprar a ideia para fazer tal. E ela aceitou, porque ela sempre estava muito movida com juventude. Aberta, mas nós levamos toda a estrutura, tal, beleza, vamos vender as camisas. Fizemos um cálculo, na época pedi nosso amigo Hélio Bombeiro, ele fez um cálculo e falou: Aurélio, no máximo cabe aqui 1.200 pessoas. Beleza. Fizemos 1.200 camisas. 10 dias para o evento acabaram as 1.200 camisas. Lex Luthor bombando, explodiram no cachê assim. O cachê hoje do Lex de umas bandas dessas é como se fosse batucada, 20 mil, 30 mil. Falei, caramba! Comprava, o ingresso era camisa. O ingresso era camisa, só podia entrar com a camisa. E na portaria você tinha os 3 adesivos da Noite do Sinais. Se você estava solteiro, você ganhava o verde. Pronto, podia pegar qualquer uma que tivesse de verde. Se você estivesse
Amarelo. Alerta, né? Era que você tinha namorada fora dali, só podia ficar na festa. Só ver. Então era amarelo, era só noite. Só podia ficar com aquela pessoa naquela noite. Quem quisesse arriscar. Só por uma noite. Só por uma noite. E o vermelho é que alguém estava ao seu lado. Ou o máximo tinha ido no bar ou no banheiro. Nossa. Ou seja, você não podia olhar para o lado e nem ninguém olhar para você. Ô rapaz, isso fazia uma festa. O pessoal adorava, né? O pessoal ficava louco com esses coisas. Mas aí, 10 dias faltando na festa. 10 dias voltando para a festa. 1.200 camisas. O povo, igual o Logan da gente, nós fizemos uma reunião, fizemos umas 300 camisas. Pusemos 1.500 pessoas dentro do Machado de Assis. Deus do céu, né? E teve uma edição do jornal? Não cabia. Eu, quando eu cheguei, não conseguia entrar. Aí nós, claro, colocamos mais segurança, mas naquela época não tinha, sabe, esse perigo de olho. Mas deixa, a história para contar. É quem viver verá. O que aconteceu? Tivemos que abrir as arquibancadas, o povo não podia mais ficar só na quadra. Só um pouquinho lá. Subimos a arquibancada, abrimos também a porta da escola e foi para onde a gente... O refeitório ali. Ou seja, a festa ficou refeitório, quadra e arquibancada. Mas graças a Deus não teve uma briga, não teve nada, mas eu vou te falar, viu? E quem tirou aquela foto? Foi histórica. Eu subi no muro. Eu lembro. Tinha que registrar aquele momento. Eu lembro. Marconi me deu pezinho. Marconi bateria, seu irmão me deu pezinho. Eu subi no muro. De cima do muro eu tirei. E aí nós pedimos o povo. Naquela época não tinha selfie, mas olha o que nós pensamos. O povo olhou. Aí nós tiramos aquela foto maravilhosa. Mas era muita gente. E todo mundo de camisa. O que é interessante isso. Não, e mais. Na portaria nós voltamos 100 pessoas. Que aí o pessoal fazia assim, porque queriam entrar. 1.500 pessoas. Voltamos 1.000 pessoas da portaria. Mas foi um evento assim maravilhoso. Foi um evento muito bacana. Foi um evento louco. Abraço, Aurélio. Abraço. Vespasiano, 70 anos, 70 histórias que já estão sendo contadas por nobres moradores da nossa cidade. Acompanhe a maratona de entrevistas no site xpromoções.com. Segunda às 20 horas, quarta e quinta às 12 horas e domingo às 13 horas. Vespasiano, 70 anos, 70 histórias. Um projeto do site X Promoções. Apresentação, Marcos Rogério.